O Atlético vai estar em campo contra a equipe do Atlético e Abílio, até para quem está chegando agora ao radinho também, e para os nossos comentaristas, aqui para o Marcos e para o Fabrício, além do Panzi, também falarem sobre. Atlético mantém a sua ideia, né? Mantém a sua estratégia, vai mexer no time pro campeonato estadual, né, Abílio? Vai sim, Cirilo, até porque depois de 2 rodadas sem conseguir vencer, né, neste início de campeonato brasileiro, o empate contra o Palmeiras e a derrota pro Red Bull Bragantino, o time do técnico Jorge Sampaoli está mais focado, né, no início do campeonato nacional e já encaminha a sua classificação no estadual. Pode até já garanti-la com uma rodada de antecedência amanhã, como você explicou, caso de uma vitória e combinação de resultado. Olha só, Everson, esse deve jogar, né? Só nos primeiros jogos da temporada deu espaço ao Gabriel Delfim, inclusive daqui a pouco vou falar sobre o Atlético, numa relação direta com essa situação de goleiros. Lateral da direita, Cirilo, eu citei há pouco sobre a situação do Preciado, né? Que foi titular nos 2 últimos jogos. Ele joga lá em Pouso Alegre e acaba jogando também em Bragança Paulista. Não foi bem lá contra o Red Bull Bragantino, enfrentou aquele primeiro tempo de campo mais carregado, com uma chuva forte e, além de tudo, né, foi substituído na etapa final já com sinais de um desgaste físico um pouco mais atenuado. Juan Tressoldi e Vitor Hugo com o Cauã Pacini pelo lado esquerdo. Alan Franco quase não perde minutos na temporada, né? Ele só não começou contra o Tombense, mesmo assim entrou naquela partida na Arena MRV e de resto tem sido um jogador mais utilizado aí em termos de minutagem pelo Jorge Sampaoli na temporada de 26. Igor Gomes, Gustavo Scarpa e Reinier seria uma possibilidade aí de meio campo. Citei no primeiro tempo aqui da turma do bate-bola que o Reinier tem formado uma dupla ali, às vezes com o Coelho no campo de frente, mas para este fim de semana, ele pode ter o Alan Minda, que jogou por cerca de 20 minutos lá no sul de Minas semana passada, fez a sua estreia e o equatoriano poderia ser a dupla do Coelho, com o Reinier voltando a uma função mais parecida com a sua de origem. Seria mais ou menos assim um time alternativo do Galo, que ainda assim é forte para encarar o Esquadrão, que 6 vezes enfrentou o Atlético, viu, Cirilo? E só tem uma vitória, o time de São João del Rei, que foi lá na semifinal que eles fizeram no Mineiro em 2023. O Hulk perde um pênalti lá no Joaquim Portugal, né? Lá em São João del Rei, e o Atlético vence aquele jogo por 1-0, mas depois o Galo se classifica na partida de volta para a decisão do estadual. São 5 vitórias do Galo e uma do Atlético no histórico dos confrontos. O Marcos, ampliando a discussão do momento atleticano, além do jogo desse fim de semana, né? Como é que você encara o momento do time? Pensando nesse estadual, rodando elenco, e também quando coloca o time principal, porque esse meio de semana tivemos Campeonato Brasileiro, o Atlético esteve em campo em Bragança Paulista e não foi bem. Essa ideia de time que o Abílio traz, ela me agrada, porque é a linha de 4 com o volantinho ali na frente, o que deu certo no Atlético nos jogos grandes aí até agora na temporada. Deu muito certo contra o Cruzeiro e principalmente contra o Palmeiras também, que, poxa, por um detalhe você não ganha de outro gigante do futebol brasileiro, né? O meio de campo fica preenchido, você fica com jogadas ofensivas pelos lados, né? O Reinier, que provavelmente vai começar esse jogo, tem aproveitado muito bem os minutos dele, né? Quando tá dentro do campo, não só vindo de trás, ele já marcou o gol assim, né, Cirilo? Fazendo tabela com o Rony, né? No Campeonato Mineiro, mas quando tá lá dentro da área com um bom cabeceio, enfim, o Atlético, diferentemente do Cruzeiro, por estar num momento melhor no Campeonato Mineiro, dá-se o luxo de fazer essa rodagem hoje no seu elenco e dar minutagem para todos os atletas, né? Eu estou muito curioso para a possível estreia do Cassierra, né? Que tem a possibilidade, né, Abílio, para essa partida, né? De ir para o banco e de repente ser aproveitado no segundo tempo. Eu espero que ele entre no jogo quando o Scarpa ainda estiver dentro do mesmo, porque para um centroavante ter um jogador que joga do lado com cruzamento fechado, forte, com curva, como o Scarpa joga, é fundamental, né? A bola passa toda hora ali, falta aquele cara para empurrar a bola para dentro. Quem sabe Cassierra e Scarpa possam dar um bom tom do que o Atlético precisa aí para a sequência de temporada. O que você espera, Edu, desse time do fim de semana, do jogo do fim de semana e o momento atleticano nesse contexto? Pro jogo do final de semana é seguir o plano, né? Seguir o planejamento que foi traçado lá durante o início da temporada, de no Mineiro fazer testes, dar minutos a atletas que chegaram, dar minuto a garotos, independentemente dos resultados. É o que o Atlético tem feito, tem buscado e está próximo de conseguir uma classificação. E nesse ponto, dar minutos, né? Cassierra, que acabou de chegar,
dar mais minutos ao Scarpa, ainda que seja um time alternativo, mas quase todo mundo está falando isso, né, Cirilo? Acho que não é unanimidade, porque o Sampaoli não pensa dessa maneira, e é óbvio que outros, a gente teve ouvinte no pós-jogo dizendo que também concorda com que o Scarpa não seja aproveitado entre os titulares, é questão de gosto, mas eu acho que o Scarpa deveria sim estar entre os 11 iniciais. Eu prefiro iniciar com o Scarpa do que terminar os jogos com o Scarpa. Acho que ele pode te entregar mais, mas enfim, isso é do treinador, é ele que define. A linha de 5, ao qual o Mark se referiu, que o Atlético tem utilizado, eu não sou contra você se defender com a linha de 5, desde que não seja uma obrigação dela, toda hora que você baixar a linha, você defender com 5. Acho que eventualmente, a depender do que o adversário utilize, às vezes joga com 2 centroavantes ou com um centroavante que entra muito e que vai criar dificuldade para o seu zagueiro. O que me incomoda numa linha de 5 defensiva é quando você não tem os 3 zagueiros de origem, no caso do Atlético, que você pega um volante para fechar essa linha de 5 pelo lado. Todas as vezes que o Alan Franco teve que fazer isso, eu não estou falando desse ano, estou falando do ano passado também, não foi bom. Não foi bom para o Alan Franco, não foi bom para o time, porque se o seu volante sai do meio para fechar uma linha de 5 pelo lado, seja como um terceiro zagueiro ou como ala... O movimento tem que ser coordenado demais, né? Tem que ser muito coordenado e o percurso é maior. Como é diferente do que aconteceu, por exemplo, eu não sei se no Clássico ou contra o Palmeiras, não me recordo agora, mas aconteceu algumas vezes durante o jogo, do Maicon baixar para fechar essa linha de 5 entre os zagueiros. É outra história. Você tá ali entre os zagueiros, você quer voltar a ser volante, você dá 2 passos, você já é volante de novo, você já tá na cabeça da área, protegendo. Então me incomoda muito um volante fechar essa linha de 5 pelo lado do campo. Não gosto e eu acho que tem sido prejudicial ao Atlético. Repito, não sou contra a linha de 5 eventualmente. Não gosto toda hora. O time joga só com a linha de 5. Eu não gosto, mas eu respeito a ideia do treinador. Eu nem acho que o Sampaoli tem jogado só a ferro e fogo com essa linha de 5. E é um encaixe mais fácil esse, né? Do primeiro volante fechar entre os zagueiros. Exatamente. É mais simples, cara. É mais simples, exatamente, entendeu? Fica encaixado e aí, poxa, você com a bola no pé, você já desgarra um pouquinho o volante para dar essa saída de bola. Não um volante barra terceiro zagueiro pelo lado, que você fica preso ali, né? A gente viu o Franco fazendo só essa função de zagueiro. E para proteger a cabeça da área é muito mais difícil. Fazendo só essa função de zagueiro, tentando encaixar ali no atacante. Não, você mata o volante e você fica sem essa saída de bola qualificada que ele tem na bola nos pés, né? Você defende como zagueiro e aí na hora de atacar você ganha mais um homem no meio de campo. Exatamente. Né? Eu já gosto da simplicidade, viu, Fabrício? Lateral de lateral, zagueiro de zagueiro, volante de volante. Eu acho feijãozinho, eu acho que bem temperadinho. Eu acho que aí é que você consegue tirar o máximo dos seus atletas, sabe? Isso aí é outro mérito dos bons treinadores, né? Uma coisa positiva do Atlético, outro ponto positivo do Atlético nessa temporada é ter acertado nesse planejamento, né? Tá conseguindo fazer esse rodízio. E o Guardiola gosta muito de falar isso, né? Esses pontos corridos, ele fala que ganha-se o campeonato nas 10 primeiras rodadas. E então você imagina esse ano, com essa experiência nova aí, o tanto de time que tá tendo que corrigir rota, o Atlético tá certinho, tá no trilho, sabe? Eu acho que vai colher bons frutos aí, tende a colher bons frutos nessa temporada por isso. Amanhã, Atlético e Atletique.